Considere dois objetos A e B, movendo-se para a direita. No objeto A, uma força de intensidade Eu tenho 10. mais algum. Pode mandar. Não sei se a gente vai conseguir fazer tudo, né? Mas você já mandou bastante. Vamos dar uma olhadinha. Meus objetos atuam uma força de intensidade 10 na mesma direção do movimento, mas sentido contrário. O objeto B também atua uma força de intensidade 10 para ir perpendicularmente na direção do movimento. Calcule o trabalho. Ah, é um problema de trabalho. Então, vamos escrever aqui que a gente quer o trabalho. E a equação do trabalho, uma delas, pelo menos, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? Não pode esquecer disso. Porque o trabalho é uma grandeza que surge de vetores. Então, já eita, olá, 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 olá. Oi, minha conexão tinha caído, mas agora voltou. Bom, então tá, eu estava falando sobre o fato de que quando você tem um trabalho, ele surge de grandezas vetoriais. Força e Uhum, deslocamento são grandezas vetoriais. Então, né, um problema clássico aqui do tipo, tu tá levando uma mala, né? A força que tu aplica é nessa direção. Só que a mala vai para essa direção. O que nos leva a pensar um fato muito curioso. Esse vetor aqui, ele pode ser reescrito como a soma desses dois vetores. uhum, É a tal da decomposição vetorial, né? Que a gente está acostumado bastante. sim. Essa força aqui não importa nem um pouco para o deslocamento, porque essa força aponta para cima, e esse objeto não vai para cima. Então, o Uhum, trabalho, ele tem disso. Você, na prática, só vai multiplicar as forças na mesma direção. sim. Problema, como é que eu pego essa força aqui se eu tenho essa aqui? Eu pego com o cosseno. É só eu fazer o cosseno do ângulo entre as forças, entendeu? Aham, Só isso. Então, vamos pensar aqui no problema A, né? No objeto A. Objeto A, move-se para a direita. No objeto A, atua uma força de intensidade 10 nessa direção, mas sentido contrário. Então, o que está acontecendo no objeto A é o seguinte, ó, sempre é bom desenhar, beleza? uhum, Ele está se deslocando para frente, vetor de deslocamento, mas a força é para trás. Essa situação, eu acredito que tu já tenha decorado que o sinal vai ser de menos, né? Porque a força está atrapalhando o deslocamento, certo? uhum, Bem, isso também se dá pelo fato de que o ângulo entre eles é 180 graus. sim, Então, matematicamente, o que está rolando aqui é a força, que é 10, né? sim. Vezes o deslocamento, que o enunciado falou que é 2 metros, vezes o cosseno do ângulo, que é menos 1. Então, na prática, isso aqui vai ficar menos Menos 20 20. Já. Joule. Isso, exatamente. Beleza? Uhum, Beleza. Agora vamos. Essa aqui foi uma das que tu fez? foi. Então, Aí qual eu que só é a tava querendo resposta tirar do a B dúvida se aqui? tá certo. E qual é A a do, resposta do B que a você do chegou? B deu zero porque o cosseno era de 90 e o cosseno de 90 dá zero. Aí, tipo, se eu multiplicasse 20 vezes zero ia dar zero. Então. Exato. Justamente, como a força é perpendicular, então significa que é para a exata outra direção. Ou Uhum, seja, não está influenciando em nada no movimento na horizontal. Ou seja, tem força, ok, mas o trabalho dessa força é zero, porque ela não está causando movimento no objeto. O movimento ocorre por outros motivos, sim. tá bom? Então, trabalho é uma força que funciona. Já falei para você, eu acho. Tem que pensar Uhum, que trabalho não é trabalho do Brasil, assim, em português, quero dizer.
A gente pensa trabalhar num lugar. Na verdade, vem do inglês, work. Porque no inglês eles usam work para funcionar. Né? Por exemplo, Uhum. my computer doesn't work. Meu computador Sim. não funciona. O trabalho é uma grandeza associada a uma força que funciona. Por exemplo, você pode aplicar uma mesma força numa parede e num copo. Se você aplicar num Uhum. copo, o copo se move. Então tem trabalho. Agora, se você aplicar numa parede, não. Então Não. não tem Aham. trabalho. Por quê? Porque a força na parede não funcionou. Doesn't work. Beleza. Então, vamos para a B. Você fez a B. Faz sentido o trabalho ser negativo ou ser nulo? No caso de um objeto que está em movimento? Essa é uma pergunta teórica. Faz, né? Não foi o que a gente Eu, obteve? aham. Eu coloquei sim, faz sentido o trabalho ser negativo ou nulo em movimento. Trabalho é negativo quando a força atua em sentido oposto ao movimento e é nulo quando a força é perpendicular ao movimento. Nota 10. Vamos para a próxima. A próxima eu não fiz e não faço a mínima ideia de como fazer. Está rolando uma conversão de unidade de potência em watts para potências em cavalos. Você vê cavalos, né? Eu acho. Uma coisa assim. Carros mais rápidos da aceleração de 0 a 100 km por hora, disponíveis no mercado brasileiro, apresentam quase todos no mesmo tempo, 2,9 segundos para atingir os 100 km por hora. Carroças. Lá em Portugal, meu Deus, o preço que tu compra um carrinho baratinho, um carrinho, vamos dizer assim, simples aqui no Brasil, tu compra uma Hum, BMW lá em Portugal. Então, caraca. sim, eu tô falando sério, qualquer cara que faz Uber lá tem BMW, e olha que Portugal é um país, assim, pobre na Europa. Aham. Então, meu, muito louco, como Caraca. o Brasil é uma coisa de louco, mano. Considerando a massa de 1.500 quilos, a potência média desenvolvida por esse carro é aproximadamente... Bem, tá pedindo a potência média, né? Uhum. Então, potência média. Potência média, ela pode ser dada por algumas formas aí, né? De modo geral, a potência é energia por tempo, né? E energia, por sua vez, pode ser pensando como trabalho, né? Então, trabalho por tempo. Trabalho e energia, né? E Uhum. trabalho é força vezes deslocamento, né? A gente acabou de ver isso, né? Por tempo. Sim. E olha só, deslocamento por tempo é um velho conhecido nosso aqui. Deslocamento por tempo é velocidade, né? Metros por segundo. Deslocamento por tempo. Então, a potência média aqui é F vezes V. Sacou? Sim. F vezes V. Então, o que que acontece aqui? Eu tenho que saber a força e tenho que saber. Acho que é isso. Ele deu a massa aqui. Ele não deu força, né? Estranho. Qual força aqui que tá rolando? Deve ser massa vezes aceleração, não sei. Ah, que estranho. Problema estranho. Hum, 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 hum. Massa vezes aceleração. Bem, ele passou o tempo também, né? Talvez a gente. Bem, o que eu fiz aqui não está errado, porém não vai resolver o problema. Talvez eu tenha que seguir daqui mesmo. Força vezes deslocamento pelo tempo. E força é massa vezes aceleração vezes deslocamento pelo tempo. Porque a gente tem a massa, tem a aceleração, ou pelo menos Uhum. pode calcular ela, né? E o deslocamento a gente não tem. Mas dá para calcular também. Caramba. Ah, a gente pode fazer o próximo. Não, não, eu sei fazer esse problema, eu só tô pensando qual Uhum. é a forma mais rápida de fazê-lo. Sim. Aqui a gente tem que achar o deslocamento. É meio chato achar o deslocamento. A massa é 1.500 kg. Quem é a aceleração? A gente calcula. A aceleração é ΔV por ΔT. O ΔV é a variação de velocidade, 0 a 100, certo? Uhum. Só que eu vou passar o 100 para quilômetros por hora. Não, quer dizer, vou passar de quilômetros por hora para metros por segundo, para deixar em metros por segundo. Você pode passar para mim isso aqui para metros por segundo? Uhum. Só dividir por 3,6, né? Vai lá. É... Dá 27,7. Tá. Vamos deixar 28 mesmo.
28 dividido pelo tempo, que é 2,9. Certo? Pera, por que Isso, ali embaixo é 2,9? tempo. Ah, tá. Uhum. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 10. Ok? Uhum. Então, tá bom. A aceleração tá aí. O tempo, como eu acabei de dizer, é 2,9. E a distância, bem, ele nos deu todas as informações de cinemática aqui. Então, a gente pode encontrar qual é a distância fazendo o sorvetão, por exemplo. Que é S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2. Lembra dessa equação? Sim. Então, simplificando, vai ficar simplesmente o AT quadrado sobre 2, porque a posição inicial é zero e a velocidade inicial também. Isso está no enunciado. A Uhum. aceleração eu acabei de encontrar, que é 10, T ao quadrado sobre 2. Isso aqui está bem, assim, aproximado. Tá? Mas, veja, por que que eu fiz essas aproximações grosseiras aqui? Por causa das opções. Elas são todas muito longe uma da outra. Então, Aham. provavelmente não vai ter uma resposta perto outra da outra, então eu posso arredondar se eu só quero chegar na resposta, né? Uhum. Então, sorry. 10. Tá bem, 2,9 é 3, né? Então vai ficar 3 ao Uhum. quadrado, dividido por 2, então vai ficar 5 vezes 9, 45 metros, então, beleza? Aham. Portanto, o trabalho que eu falei que é m vezes a vezes d sobre t, ou melhor, a potência, eu falei que é m vezes a, ou seja, força, vezes o deslocamento para dar o trabalho, dividido pelo tempo. Isso aqui é a fórmula da potência, tá bom? Vai ficar, de acordo com as minhas anotações, o peso, a massa é 1.500, certo? 1.500 Isso. vezes 10, aí vezes 45 e Isso. divide. Pera, Dividido por 45. 3. Isso. Uhum. Tem como você fazer aí? Aham. Peraí. Vai ficar, vai ficar 450 vezes 1.500 dividido por 3. Aí dá para dividir por 3 aqui primeiro. Bem, faz aí. Faz aí. Peraí, Fala tudo que eu falei de cabeça, mas é muito 1.500 chato. vezes 10 vezes 45 dividido por Sua 3. prova é hoje, Helena? Aham. Tem aula à tarde? Tu estuda à tarde? Eu estudo de manhã, mas aí a prova vai ser de tarde. Entendi. Então por que É, tu não tá deu na duzentos e escola vinte e agora, cinco então? mil. Oi? Por que que você não está na escola? Ah, porque eu precisava estudar para essa prova, aí eu faltei. E hoje, tipo, Ah, não ia ter nenhuma aula de física, então não ia me ajudar muito, então aí eu faltei hoje. make sense. Que bom que o meu cliente aí deu uma força. Tem 225 mil watts, né? Só que o enunciado cita que um cavalo de potência é 735 watts. Então, para Aham. você chegar na resposta, você tem que dividir isso aqui por 735. Vai poder usar a calculadora na prova? Não, mas aí provavelmente não vai cair uns cálculos assim. Só conta de risco, hein? Eu gosto que o aluno faça na aula que nem ele vai fazer na prova, mas beleza. Então, na hora que você tiver a potência aí, me fala. Dois, dois. Deu 306,1 e mais alguns décimos. É, Sim. 306,12. 306,12. É, eu acho que eu arredondei demais. Mas a resposta provavelmente é a C, não é mesmo? Mais Aham, próximo. sim. Beleza. Então tá bom. Então, ó, lembrando, o que tu tem que saber é potência. Potência é energia, meu eixo ficou muito feio aqui, mas é energia sobre tempo. Energia é trabalho, trabalho é força de deslocamento, então às vezes tu vai usar isso,
Às vezes tu vai usar outras informações, né? Tipo aqui, Uhum. é força vezes deslocamento, dividido pelo tempo. Força é massa vezes aceleração, uma vez que ele deu aceleração é massa, né? Lembrando da segunda Sim. lei de Newton, né? E assim vai. Ok? Uhum. Então, tá bom. Então é isso. Vamos para a próxima. Vou pegar aqui a próxima. Para levar um cadeirante, de modo que ele possa entrar no ônibus. Putz, que bad. Eu tô com um baita de uns problemas recentes aí, problemas do coração, mas não saúde, né? Problema Aham. emocional. E, pô, daí eu vejo essas coisas aqui com um cadeirante, penso que eu sou um cocôzão de ficar reclamando da vida, né? Penso, o cara, para subir num ônibus, precisa parar tudo ali, meu. O cara já se sente mal por si, agora vai ficar mal pros outros. Sim. Treta. Tu tentou fazer isso aí? Esse eu não consegui também. Muita coisa, né? Muitos elementos aqui. Para levar um cadeirante de modo que ele possa, ambos motoristas disponibilizam uma rampa de 2 metros e a coloca entre a calçada e o veículo, formando um ângulo de 30 graus com a calçada. A altura do piso do ônibus é de 1 metro. Então, tu tem um triângulo aqui, né? Aham. Então, Deixa eu ver se eu 1 metro, aqui é 30, certo? Eu tô só colocando as informações aqui, Ah, né? não, esse foi um dos que eu fiz, mas eu não entendi direito a conta, então algumas partes eu tive que pegar do Google e eu não entendi direito. Tipo, eu fiz, mas não exatamente eu fiz tudo sozinha. Entendi. O bagulho aqui é você ficar atenta com o triângulo, né? Tem que desenhar, não adianta não desenhar. Uhum. Para entender bem o que está rolando. E o motorista aplica na cadeira de rodas uma força constante de 120 newtons paralela à rampa. Então, tu coloca aqui a cadeira de roda, né? E a força paralela à rampa. O cara está empurrando nessa direção. 120 newtons. E considerarmos que o cadeirante e a cadeira possuem junto uma massa de 80 quilos. Para que isso, né? Porque existe uma força contrária à que o motorista aí está aplicando, né? Que é a Uhum. força peso, né? Muito bem. Então, vamos colocar essa força peso aqui. Tem a PX e a PY, né? Lembra? Sim. Opa, viajei total aqui. Aqui é normal e aqui é PY. As duas são iguais. Se considerarmos que o cadeirante e a cadeira possuem juntos uma massa de 80 kg e o coeficiente de atrito μ da cadeira com a rampa vale 0,25, determina o trabalho realizado pela força aplicada pelo motorista da cadeira. Bem, esse problema aqui, ó, como ele quer saber o trabalho que o motorista aplica, não tem absolutamente nada a ver com peso, com a normal, é só a força que o motorista aplica, ok? Uhum. Que é essa aqui, de 120. Sim. Então, você sabe qual é a fórmula, né? Força vezes Sim. deslocamento. Uma vez que o deslocamento, né, é paralelo, né? Então, não tem ângulo, zero, cosseno zero é 1, aquela história. Uhum. Então, você sabe que a cadeira vai se mexer 2 metros, né? Por causa da rampa, que mede Uhum. 2 metros. E aí, qual que é, então, o trabalho? Me diz aí. Quando você me dizer, me fala. Aí, peraí, eu só faço o 120 vezes 2 porque eu tinha feito o cosseno de 30 também. 120 vezes 2, porque a força que o cara tá aplicando é paralela. Ó, força do cara aqui, meu desenho, né? E o Uhum. deslocamento da cadeira é para onde? Mesma direção. Então, Sim. o ângulo, ó, grave que eu vou falar agora, hein? Que na prova vai cair isso. Uhum. O ângulo é entre a força e o deslocamento. Tem ângulo aqui entre essa força e esse deslocamento? Não. Eles Não. são paralelos, sacou? Uhum. Ah, mas esse 30 graus aqui, dane-se esse 30 graus. Porque ele não tem nada a ver. A Uhum. coisa é que aqui eles são paralelos, isso que importa. Tá bom? Uhum. Então Talvez vai num dar outro momento. 240. Isso, 240 newtons, né? Não esquece da unidade, senão o professor vai te tirar a Uhum. nota de graça. Trabalho da força de atrito. Trabalho realizado pela força de atrito. Pô, nem desenhei a força de atrito. Mas eu vou desenhá-la agora de roxo. E aí, a força de atrito também é paralela ao movimento, né? Tá vendo? Uhum. Então também não tem ângulo, beleza? Eu Uhum. vou colocar a fórmula de Ah, então atrito eu tinha aqui para feito você. tudo errado mesmo. Tudo errado. Então, vou colocar a força de atrito aqui, ó, μn. Eu já falei que o N é igual a PY,
E você também já sabe o que o PY, por sua vez, é P cosseno θ, né? Agora sim você vai usar, né? O ângulo. Porque a normal é igual ao PY. Ó, tô na mesma direção, certo? Aham. Bem, te dei aí vários elementos e eu preciso ir no banheiro. Então, na volta, você me diz o que conseguiu fazer com o que eu te dei, beleza? Aham.
Beleza, e aí, conseguiu terminar a conta? Eu travei em uma parte da conta. Eu vou te mostrar o que eu fiz. Eu nem sei se tá certo. Mas eu não sabia continuar a conta. Calma aí. Eu vou enviar. Uhum, tá. Peso 800 newtons, normal 800 vezes cosseno 30. Perfeito. Mas aí eu não sei como continuar do 800. Agora tu tem que multiplicar esse 800 vezes raiz de 3 sobre 2 que tu colocou aí, vezes o 0,25. Só isso. Sim, mas como é que eu faço 800 vezes raiz de 3 sobre 2? Em paz, deixa assim, ou lembra que a raiz de 3 é 1,7, substitui por 1,7. Aproximadamente 1,7, né? Então, se tu quiser deixar Ah, tá. 1,7 ali no lugar de raiz de 3, pode ser. O pessoal arredonda para 0,8 raiz de 3 sobre 2. Mas aí é contigo. O professor também provavelmente vai dar isso na prova. Aí então eu faço 800 vezes 1,7 vezes 0,25. Exato. Não esquece de dividir por 2, né? Uhum. Tá, deu 170 newtons. Eu mando. 170 newtons, mas o problema está pedindo trabalho, certo? Uhum. Então, se você simplesmente encontrou a força de atrito, ainda falta multiplicar pelo deslocamento de 2 metros, certo? Sim. E lembre-se de uma coisa, né? É uma força contrária ao movimento, então vai dar negativo, certo? Uhum. Pois é. Então, beleza. Eu acho que você pegou o jeito aí, ó, mas cuidado, muitos detalhes, né? Muitos detalhes. Muitos detalhes. Então, trabalho da força de atrito, só para escrever, deixar registrado aqui, é força vezes deslocamento da FAT, né? Então, a FAT, por sua vez, é μn, que por sua vez é PY, que por sua vez é P cosseno θ, que por sua vez é mg cosseno θ d. Então, era tudo isso para fazer. Ok? Uhum. Beleza, vamos para a próxima. Salvar. E aí, não soube fazer essa? Essa também não.
Muito bem. Desta forma, o trabalho é realizado pela força no intervalo de 0 km a 5 km. Bem, isso aqui é bem fácil, tá? O que tu tem que Uhum. fazer aqui é simplesmente calcular a área embaixo da curva, só isso. Você precisa calcular a área dessa coisa aqui. Eu acho que você sabe calcular a área de um retângulo e de um triângulo, né? Sim, mas eu ainda não entendi. É só calcular a área, tem que entender. Toda vez que tu tem um gráfico de Uhum. força por deslocamento, você calcula a área e você encontra o trabalho, pronto. Beleza? Pode calcular aí. Uhum. Se você parar para pensar, aquela fórmula que a gente usa no trabalho, né? Força vezes deslocamento, é uma fórmula que considera que a força e o deslocamento são constantes, mas às vezes não é verdade. Tipo, nesse gráfico aqui, a força não é constante. A força vai diminuindo, olha só. Então aquela equação não serve aqui. Aquela equação é só uma aproximação que a gente vê no ensino médio. A equação de verdade não vê no ensino médio. Então o que Uhum. nos resta aqui nessa situação é você calcular a área, tá bom? Então só Tá bom. calcular a área aí. Beleza, calculando. Pode calcular separado, né, do retângulo e do triângulo, depois soma. Ok. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Um segundinho. Ah, problemas técnicos. Agora sim. Você calculou base vezes altura, 12,8. Você calculou a base vezes altura dividido por 2 do triângulo, tá certo? Deu aquilo. Daí você somou, pronto, olha só, de boa, né? De boaça, vai dizer. Uhum. Então você tem que entender que se aparecer um gráfico, é fácil, é só calcular a área. Muito bem. Ah, vamos pegar o próximo. Tem próximo? Tem. Da FATEC. FATEC, companheiro. Aqui. O motorista conduzia seu automóvel de massa 2.000 quilos, que trafegava em linha reta com velocidade constante 72 quilômetros por hora. Olha só, o 72 é uma velocidade boa de converter, vai dar 20, porque é a mesma coisa que 20 metros por segundo, beleza? Uhum. Tudo bem. Quando avistou uma carreta atravessada na pista, transcorreu um segundo entre o momento que o motorista avistou a carreta e o momento em que acionou o sistema de freios para iniciar a freagem com desaceleração constante de 10. Então ele viu a coisa acontecendo, demorou um segundo até ele começar a frear. Então é isso. Caramba, um segundo é Ah, tempo. esse foi um dos que eu fiz. Ah, é?
É, Pergunta se a massa do motorista sinal é a alternativa que representa em joules a variação da energia cinética deste automóvel no início da frenagem, até o momento de sua parada. E daí, como é que você fez esse, me conta? eu fiz. Calma aí, deixa eu achar aqui. Just tell me, just tell me. Tell me. Calma, pior que eu acho que eu. Ah, não. Massa. 72. Ah, tá. Eu peguei primeiro 72 quilômetros por hora e dividi por 3,6, né, para 100 metros por segundo. Aí eu coloquei na fórmula 2.000, que era a massa, aí vezes 400, porque é 20 vezes 20, aí dividido por 2. Aí deu 800 mil dividido por 2, e aí deu 400 mil, só que como eu estava desacelerando, eu coloquei notação científica menos 4 vezes 10 sobre 5. Certo? Aí, não preciso falar nada, tá certo? Beleza? Aham. Tem que dar uma olhada só no fato de que. Bem, não tem nada para olhar aqui. É nada. Isso mesmo, não tem o que fazer. Você percebeu bem a questão da desaceleração, né? Então, uma perda de energia cinética, aí, porque cinética significa movimento. Então, se ele para de se mover, é porque ele perdeu energia cinética, né? A variação foi negativa. Sim. Nada a acrescentar aqui. Você foi Ziagut. Deixa eu pegar aqui. Um vaso de plantas de massa 500 gramas se encontra em cima de uma mesa de altura 0,5 quando uma pessoa esbarra no vaso de modo que ele despenca em direção ao chão. Determine a energia potencial gravitacional do vaso quando em cima da mesa e quando no chão. Muito bem. Essa aí você fez? Essa, não. Ah, não, eu fiz um negócio, mas eu não sei se tá certo. Você usou a fórmula U igual a mgh? Sim. Aí, ó. Parece estar certo. Então. Aí Você com. fez isso, você só tem que tomar cuidado com as unidades, né? Porque está em gramas, então tem que passar para quilogramas, né? Aham. Como é que ficou aí? Aí ficou 0,5 Aham. vezes 10 vezes 0,5. Eu acho que é 2,5. Sim. É isso mesmo? Aham. É isso. 2,5 joule, ok? Então, ele tá. Bem, Sim. o que é 2,5 joule? A energia potencial quando em cima da mesa. Uhum. E qual que é a energia potencial quando está no chão? Deu zero, porque quando tava no chão ia ser. A altura ia ser zero, então. Ia ser 0,5 vezes 10 vezes zero, só que aí vai dar zero. Maravilha. Então, de modo geral, a gente escolhe o referencial como chão. Então, se o referencial é o chão, significa que a altura zero é o chão. Portanto, né, quando multiplica por zero lá, já era. Beleza? Uhum. Beleuzas. Beleuzas. Nada Ah, a eu acho que eu acrescentar. mandei esse, mas tem mais um. Mas, Mande, peraí. mande, Eu vou mande, mandar. mande. Deixa eu achar aqui. Ah, esse. Esse. E esse. Tá. Vamos ver.
E aí, tentou fazer, não deu? Como é que é? Isso eu não consegui. Nada? Não. Pode crer. Vamos fazer esse aí, então. Um objeto com massa 1 quilo é lançado a partir do solo, ou seja, ele sai do solo e com energia mecânica 20 newtons. Muito bem. Muito bem. Quando o objeto atinge a altura máxima, ou seja, tem uma característica muito interessante quando um objeto atinge a altura máxima. Significa que ele chegou na velocidade zero, ok? Tu joga uma Uhum. coisa para cima, ele não sobe mais, por quê? Porque a velocidade virou zero. Uhum. Sua energia potencial gravitacional relativa ao Sol é 7,5 joules. Então, nessa aí, nós já tiramos muitas informações, né? Já talvez dê para encontrar a altura já de cara. Utilizando a resistência do ar, considerando a aceleração, a velocidade desse objeto no ponto mais alto. A velocidade desse objeto. Ah, fala sério. Então, esse daqui eu fiz, mas eu não sabia como que, tipo assim, eu não fiz sozinha. Então, eu não descobri como chegar no cálculo sozinha, mas eu só fiz 20 menos 7,5, que aí deu 12,5. Não, tá errado. Só que eu não saberia como chegar na conta. Não, não, tá errado. A resposta é zero. Acabei de te falar que quando a gente chega na altura máxima é porque a velocidade é zero, certo? Ah, entendi. Então, não tem nem conta nem nada aqui, é só Hum, uma percepção da realidade. Tipo, imagina, pega teu celular e joga, ele sai com uma velocidade alta da tua mão, mas ele sim. vai perdendo velocidade, até o momento que ele para de subir, justamente porque a velocidade foi zero, depois ela fica negativa. Uhum. Então, a velocidade no ponto mais alto é zero, pronto, teoria. Não precisa fazer conta de energia, nada, só escreve isso que eu te falei na prova e pronto. Física é mais argumentação do que conta. Apesar dos professores fingirem que não. Considere um bloco de massa 0,8, comprime 10 centímetros, uma mola constante elástica 2.500. E aí, qual que é o problema aqui? Tu não sabe a equação da mola? Não. Kx ao quadrado sobre 2. Energia potencial da mola, Kx ao quadrado sobre 2. Então é que nem a potencial, só que é com mola. Sacou? Potencial da gravidade lá, mas é com mola. Beleza? Uhum. Será que você consegue, então? Peraí, aí o K vai ser 2.500. Mas e o X? O X. Bem, faltou a pergunta, né? Talvez é isso que ele esteja. Ah, não, aqui, ó, comprime, ó. Esse é o X. O Na X é o verdade, eu não quanto mandei a comprime. pergunta. É porque tem uma pergunta no fim. Calma aí, vou Mas, enviar. de toda forma, o X é 10 centímetros, beleza? Então tem que converter. Ok? Calma aí. Bom. Ah, Eu vou enviar agora. uma pequena estaca impede o deslocamento do sistema composto e, pela mola, que no seu estaca, o bloco sobe pela pista, atingindo a altura de 1,5. Incrementa o trabalho das forças dissipativas durante. Nossa, essa questão aqui é mais difícil. Ó, ó, o que está acontecendo aqui? Energia potencial elástica vai virar energia potencial gravitacional, certo? Uhum. O objeto sai da mola e sobe. Então, toda a energia que estava na mola vai virar energia potencial gravitacional porque ele vai subir. Porém, de acordo com o que o enunciado está falando aqui, ele não vai subir o que deveria subir. Ele vai subir menos, porque houve dissipação. Ok? Uhum. Então, não é a conservação de energia, bem. De toda forma, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final.
Qual que é a energia que ele tem inicialmente? Ele tem só a energia da mola, potencial elástica. E no final ele vai ter energia potencial gravitacional. Mas ele também vai ter uma perda. Então vamos colocar aqui o trabalho da força de atrito. Ou seja, a energia potencial elástica virou a gravitacional, porque ele subiu, mas também virou uma perda. Ok? Uhum. Agora tu tem que calcular a perda. É o que o problema está pedindo. Peraí. Portanto, é só tu jogar esses caras para outro lado. Vai ficar com a potencial elástica menos a potencial gravitacional, beleza? Sim. Então é só você fazer essa continha agora. Você tem as equações, né? Tem o enunciado. Você tá com o enunciado aí? Aham. Então vai lá. Ainda. Cuidado com a unidade do deslocamento, né? Só fazer a continha. Entendeu? Então esse aqui é um problema de energia. Só que foi energia elástica e energia potencial gravitacional. Não passou pela cinética aqui. Nós não estamos interessados na cinética. Ok? Se ele chegou na Uhum. altura máxima, como o enunciado cita, ele fala ali, altura máxima de 1,5 metros. É porque já não tem mais velocidade. Então, tu pode dizer que nesse instante, toda a energia virou altura só. Mas também tem a perda, ok? Houve uma perda que é essa perda que a gente está procurando. Então o x é 10? O x ali do kx ao quadrado? X do kx ao quadrado? Não, qual que é o deslocamento ali? Qual que é a compressão da mola? O que que fala ali que aconteceu com a mola? É. Não faço a mínima ideia. Tá no enunciado, meu. Tá lá escrito mola alguma coisa em centímetros ali. Comprime em 10 centímetros. Então, 10 centímetros. Então é Só que 10. não é 10, é em metros, como eu É, falei sim, pela aí quinta vez já. transformando isso vai ser 0,1. 0,1, exatamente, ao quadrado, né? Muito bem, Aham. beleza. Fazendo aí, me diga, tá bom?
Eu vou enviar, peraí. Beleza. Hum, Maravilha. Então, a única coisa que tu tem que perceber aqui é que, tudo bem, você chegou na resposta certa, é isso. Mas, dependendo da chatice do teu professor, né, como tu está falando de uma dissipação, tu tem que dizer que ela é negativa, tá? Aí tu coloca lá no final que a Ah, tá bom. dissipação, mas tá certo, do jeito que eu pedi a conta, tu chegou na resposta certa, beleza? Uhum. Então, agora, essa do... Skater! E agora aqui. Jogue movimentos com seu skate na pista da figura acima, desde o ponto A até o ponto B, onde ele inverte seu sentido de movimento. Prevendo seus atritos de contato e considerando a aceleração da gravidade 10, a velocidade que o jovem skate tinha ao passar pelo ponto A. Bem, de novo, né? Tu já tem energia, veja, tu tens a energia potencial gravitacional, certo? Então ela tem que Uhum. ser igual à energia cinética lá no ponto A. Então, em outras palavras, tu tem que dizer que energia potencial gravitacional é igual a cinética, ok? Uhum. Então, toma cuidado porque tu tem que fazer a conta em metros por segundo, depois converte para quilômetros por hora, ok? Uhum. Pera, mas a energia potencial gravitacional é o kx ao quadrado sobre 2, né? Não, isso aí é de mola, a gente não tem mola aqui, né? Uhum. MGH, certo? Então, acho que eu não sei fazer essa. Como é que sabe? Pô, você fez mil deu um encontro igual a essa agora. Qual que é a energia potencial gravitacional? MGH. Ah, tá. E aqui mv quadrado sobre 2, é energia cinética, certo? Não confunde as coisas. Você tem que escrever mais, mano. Tá escrevendo pouco. Pega e diz que o carinha tem uma velocidade aqui, faz desenho de uma bola. Aqui tu fala que a velocidade é zero, mas ele tem uma altura h. Então você identifica as energias, né? Você diz que tem energia cinética de um lado, gravitacional do outro. Pronto, mv quadrado de um lado, sobre 2, do outro lado mgh. Corta, corta. Isola a velocidade, joga os valores, pronto. Beleza? Uhum. Beleza. Então, cuidado com as coisas, né? Só vai usar o kx ao quadrado sobre 2 se tiver mola. Se não tem mola, não usa. Só vai usar o mv quadrado sobre 2 se tiver velocidade. Se não tiver velocidade, não usa. E só vai usar o mgh se tiver altura. Ok? Uhum. Só isso. Daí aqui, é só fazer a continha e correr para o abraço. Vai ficar a raiz de 4,5, né? E depois, esse valor de metros por segundo, você multiplica por 3,6. Bem, então é isso, beleza? Depois você pode me enviar aí, mas acho que você tá bem para a prova. Vá com confiança, tentar reler tudo que a gente fez. Acho que vai dar tudo certo, beleza? Tá bom. Vá com confiança, você sabe fazer as contas, pô. Eu não fiz quase nada hoje. Então vai com confiança, preste atenção, dá uma boa lida, faça desenhos que vai dar tudo certo. Tá bom, Confio obrigada. que você vai bem, depois me conta como foi na prova. Tchau, tchau! Tá bom, tchau.